Meu nome é Sofia Corso e esse é o Dilemas da Sofia. No episódio de hoje, toda nudez será castigada. Em Toda Nudez Será Castigada, peça de Nelson Rodrigues, Geni é uma prostituta que se martiriza diante da morte. Após casar-se com Herculano, sua obsessão por uma ferida imaginária no seio lhe concede a certeza de um câncer e, eventualmente, sua morte em decorrência dela. A todo instante, a proximidade da morte lhe concede uma espécie de redenção. A culpa cristã que lhe retira o pecado da carne. Diante da morte, seus pecados como prostituta são absolvidos. A morte lhe vem como redenção e castigo. Toda nudez será castigada, enfim. No cinema, a nudez geralmente se apresenta em 3 formas. 1. O enaltecimento da beleza do corpo feminino e todos os padrões impostos sobre ele, elencando beleza moral e física como indissociáveis entre si. 2. A objetificação do corpo feminino como reforço da virilidade masculina. Em filmes de ação, por exemplo, isso sempre acontece. 3. Ou como uma chacota grotesca, para descredibilizar um personagem ou potencializar sua vilania. Pensar em corpos desnudos é pensar em exposição e vulnerabilidade. Conhecer o corpo do outro é saber tudo sobre ele, é ter a intimidade explorada em seu último grau. Quando foi que depositamos tanto crédito na nudez? Por que ela incomoda tanto? Um ótimo recurso para expor a personalidade de um personagem é falar sobre seu corpo. Como ele se porta, como se veste, o que expõe, o que esconde, as expressões do rosto que geralmente são descritas e destacadas antes do diálogo acontecer, pois a fala esconde, engana e manipula. O corpo não. O corpo é um tagarela. Em Coringa, personagem interpretado por Joaquim Fênix, o corpo do autor em cena nos conta, antes da ação do personagem, seu conflito entre o real e o psíquico. A narrativa do filme é complexa e sua estética expressionista. O grotesco para falar sobre a decadência da moral humana em uma sociedade desacreditada pela indiferença. Em uma cena específica, Phoenix está trocando de roupa depois de ter sido injustamente atacado por um grupo de jovens perversos, sentado no vestiário sujo do subemprego que tem. Ao tirar a parte de cima do macacão, expõe o hematoma da violência sofrida, e sua coluna entorta de uma forma que nos causa espontaneamente uma repulsa e um sentimento de empatia pelo personagem. A distorção do corpo é grotesca e somos levados a manter uma distância segura do personagem. A distância de quem o vitimiza e pensa, tadinho, é narcisista e se acha superior às mazelas da situação física e econômica do personagem. E a distância de quem leva a situação para uma análise crítica e social. É hipócrita, o famoso militante de boteco. Claro que isso é uma provocação da minha parte. Não se preocupem, essas 2 reações são manipuladas para serem sentidas dessa forma. Não te faz uma pessoa ruim pensar dessa maneira, só escancara como a arte tem o poder de direcionar seus sentimentos e manipulá-los no processo. Sempre questione o porquê você está sentindo o que você está sentindo. A cena faz referência ao quadro Ato Sentado de Costas, de Egon Schiele, pintado em 1917. O artista austríaco é um dos maiores nomes do expressionismo de Viena. Chegou a ser preso por suas obras consideradas depravadas. Acusado de pornografia, o juiz, em seu julgamento, chegou a queimar algumas de suas obras com a chama de uma vela. O mesmo que fizera seu pai, quando Schiele era criança, e também queimou parte de seus desenhos. Imagino a reação do artista diante do juiz, reproduzindo a mesma postura repressora do pai. Ultrapassando a postura jurídica, a condenação de Schiele foi moral e não ética. Suas formas distorcidas, alongadas e deformadas substituía o ideal de beleza convencional e causava escândalo no público conservador da arte vienense. O que dizia mais sobre o público do que a arte do artista em si. Na arte das performances contemporâneas, o corpo transgressor é uma herança das noites dadaístas na Suíça de 1916. Usar o corpo como suporte artístico é uma forma violenta de transfigurar a normatividade de suas funções. Causa estranhamento e aversão. Você naturalmente se distancia daquilo que não te agrada. Somos mimados pelo prazer. Te convido a ir de encontro às suas emoções quando isso acontecer.
Algumas semanas atrás, fui bombardeada por pessoas me mandando a fatídica notícia da diretora de uma escola nos Estados Unidos que havia sido demitida após mostrar em sala de aula uma escultura clássica renascentista do século XVI, o Davi, de Michelangelo. A diretora foi acusada de trabalhar pornografia em sala de aula e a polêmica explodiu em jornais do mundo todo. Sempre bom lembrar que a obra de Michelangelo está exposta no Museu de Belas Artes de Florença e não no Xvideos. A escultura representa o guerreiro e profeta Davi, rei do povo de Israel, responsável por matar o gigante Golias, segundo o Antigo Testamento. Michelangelo constrói a imagem heróica de Davi seguindo o gosto estético da Grécia Antiga. Sua nudez é naturalista e racional, não sexual. A beleza de Davi enaltece sua grandeza moral e, consequentemente, suas virtudes. O prazer visual associado à ação. O belo porque é bom. E todo gesto de grandeza nos proporciona felicidade, inspiração e arrebatamento. O valor estético em convergência com os valores éticos da comunidade. Superman, Thor, Capitão América são heróis e são representados no cinema pelos atores mais gostosos do mundo. Isso não é por acaso. Nunca esqueça do make-off do filme 300 de Esparta, em que os atores tiveram seu abdômen maquiados para simularem os gomos típicos de um abdômen definido. São guerreiros corajosos, virtuosos, viris e, claro, belos. A nudez na arte grega, com o objetivo de representar deuses, heróis e atletas, tinha função naturalista, ou seja, buscar na natureza a perfeição. O enaltecimento do corpo atlético perfeito constituía esse ideal. A nudez é o estágio natural do homem por excelência. Corpo são, mente sã. É didático e racional. Uma forma de educação que jamais dissocia a ética e a política da estética e das técnicas de reprodução dos belos objetos. Davi de Michelangelo é um herói bíblico com características pagãs. Genial. O ideal parte quase sempre das nossas fantasias. Se eu te perguntar qual o seu parceiro ou parceira ideal, você me enunciará uma lista com vários tópicos de virtudes e atitudes que considera certo nessa outra pessoa. Sua aparência, seu jeito de se portar em público, suas aspirações políticas, ter um bom emprego, se quer ou não quer ter filhos, práticas afetivas e etc. Quando você se relaciona com alguém que se encaixa minimamente nesse escopo de exigências, a frustração acontece mais cedo ou mais tarde, quando você descobre que essa pessoa é real. Comete erros, não está sempre feliz, possui aspirações individuais que não incluem você e, pasmem, tem vontade própria. Isso gera brigas e desentendimentos até você partir novamente a encontrar essa pessoa ideal. Aqui um spoiler, essa pessoa não existe. Cabe negociar com as fantasias, com o real e com o outro. Você não é perfeito ou perfeita, por que o outro haveria de ser? Advertência, essa reflexão não vale para casos de abuso, violência ou relacionamentos abusivos. Numa sociedade como a nossa, que nos afastamos tanto da natureza para nos enclausurar em nossos apartamentos, e o máximo de contato com a natureza que você tem é essa planta no canto da sala que está morrendo porque você não água, a natureza se torna esse mix contraditório de emoções: medo, respeito, contemplação e extrativismo comercial. Querer ter controle sobre a natureza é uma herança arrogante do antropocentrismo moderno. Nosso corpo também é natureza, e como objeto de desejo é profano, negado, negligenciado, e a nudez, bem, toda nudez será castigada. Pornografia, nudez e erotismo são coisas completamente diferentes. O termo pornografia tem origem do grego que significa escrever sobre prostitutas, referência aos prostíbulos da época, as casas de prazer, muito comuns na Grécia e em Roma. Nas raízes indo-europeias, sua referência é comercial, que, resumindo, diz respeito ao sexo como mercadoria. Sem tabu ou moralizações, todos nós sabemos o que quer dizer prostituição. Segundo um ditado popular, a profissão mais antiga do mundo e comum em várias culturas. Por volta de 1800, o termo pornografia foi utilizado para designar o estudo sobre a prostituição, considerada caso de saúde pública na Europa. Só no final do XIX que fora utilizado para caracterizar um tipo de arte que representava atos obscenos, seja na literatura francesa da época ou nas pinturas produzidas na antiguidade, como as encontradas nas paredes das casas de prazer de Pompeia, cidade soterrada pelo vulcão Vesúvio. Hoje, a palavra tem um peso moral e é sempre utilizada quando o corpo se apresenta de uma forma que não agrada a castidade de algum nicho de pessoas específicos.
O erotismo não tem a carga pejorativa da pornografia. Vem de Eros, deus grego do amor e do desejo intenso, seja ele sexual ou apaixonado. Na mitologia, Eros é a potência dos extremos das emoções, a força universal pela atração, mediadora entre a sensibilidade e a compreensão pura das coisas que existem. Para Platão, a inteligência não advém somente do estudo ordenado da ciência, mas também do amor, o elo entre o mundo sensível e o das ideias no princípio filosófico. Mas é também a inconsequência. Eros, o menino travesso, que explora os prazeres do corpo destituído da moral, sem pudor ou distinção de certo e errado. Pulsões que levam o corpo ao êxtase. A nudez na arte possui muitas nuances. Pode ser provocativa, afrontosa, apaixonante e também naturalista. Em cada contexto histórico se apresenta de maneiras distintas como qualquer outro tema. Essa semana, uma coincidência cômica aconteceu comigo em sala de aula. A coordenadora de uma escola que eu trabalho entrou 2 vezes na minha aula para dar um recado aos alunos, e nas 2 vezes eu estava analisando uma obra de arte que continha nudez. A primeira foi a famosa obra de Modigliani, Nu Deitado, de 1917, e na segunda, uma escultura grega da Antiguidade Clássica. A coordenadora brincou com a situação, e eu me expliquei dizendo, juro que não trabalho só gente pelada. A situação é engraçada, pois fiquei claramente sem graça e constrangida na possibilidade de ser mal interpretada. Os alunos riram bastante da minha reação. Eles sabem que quando trago a nudez na arte é para ser analisada por um viés crítico e analítico, demonstrando como cada cultura trabalha o corpo e suas funções. Na pré-história, por exemplo, as estatuetas de mulheres nuas apelidadas de Vênus tinham a função de amuletos de fertilidade. Apresentavam características da mulher no seu período de gestação, quadris largos e seios avantajados, padrão de beleza de um período que a reprodução significava perpetuação da espécie. A nudez para os povos originários africanos, asiáticos ou europeus compartilham universos completamente diferentes, e assim como a política, a religião e a economia, o corpo pode e deve ser objeto de estudo. Faz parte de um entendimento do ser humano sobre si mesmo e a sociedade. Quebra preconceitos, tabus e discriminações. Ter conhecimento sobre o próprio corpo te faz respeitá-lo e, por conseguinte, respeitar o corpo do outro. Muito me admira a escultura clássica de Davi ter causado tanta controvérsia. O pecado é sempre feminino, de Eva às mulheres que são questionadas por suas roupas curtas quando alegam algum tipo de abuso sexual. A Origem do Mundo, obra do artista realista Gustave Courbet, de 1866, ainda gera denúncias das redes sociais por conteúdo impróprio. A obra do mesmo ano, Almoço na Relva, de Edouard Manet, foi renegada por causa da mulher nua representada no quadro, que nos olha de maneira insolente. Nada idealizada, nem detentora do corpo ideal de uma Vênus clássica, ela causou um alvoroço nos salões do Louvre em Paris. Quando mostro o quadro A Liberdade Guiando o Povo para as Barricadas, de Delacroix, em sala, sempre tem um aluno que pergunta: por que essa mulher está com os peitos de fora? Realmente não faz sentido. A obra é política, a mulher é a alegoria da liberdade liderando o povo francês contra o absolutismo de Carlos X em 1830. Realmente não precisava dela estar com os seios à mostra. Na obra Transfiguração, de 1499, de Rafael Sanzio, no Renascimento italiano, uma mulher no quadro desmaia com a ascensão de Jesus aos céus. Ela também está com os peitos de fora. Por quê? Também não faz sentido. O único sentido é a atenção que chamam. Depois de tudo isso, a conclusão que chego é que a diretora daquela escola não deveria ter sido forçada a se demitir. O nu na arte deve ser tratado como um tema relevante como outro qualquer. Na sociedade, a repressão dos corpos é um projeto político e cultural. Mulheres reprimidas são descredibilizadas, facilmente domesticadas e questionam um pouco. Homens, quando não têm sua nudez elogiada, são castrados emocionalmente para serem viris, insensíveis e falocêntricos. O prazer é ideal. A Vênus é bela porque não existe. Davi de Michelangelo também não. Esse podcast foi produzido por Bruno Malavolta e Sofia Corso. Texto e apresentação de Sofia Corso. Edição de Bruno Malavolta. Segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube e se você estiver escutando a gente pelo Spotify, segue a gente também. Até a próxima.